Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o escritor Lucas, capítulo 2. A 6. Se nós, no início desse culto, revisitamos o texto de Mateus, como ele conta ali o nascimento de Jesus, nós temos aqui também mais um relato importante de como aconteceu o primeiro Natal. Diz assim, versículo 1, capítulo 2, Evangelho de Lucas. Naqueles dias o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Oremos. Senhor, que a tua palavra se revele a nós, a tua verdade, que a tua palavra se revele a nós a essência daquilo que precisamos para viver e entender a realidade do Natal, a encarnação do Filho de Deus, Jesus, nosso Salvador. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Esse feriado de Natal, ele é o único feriado cristão que o mundo parece abraçar. Que, por sua maior ironia, apesar de o mundo todo celebrar o Natal, provavelmente nem todos conseguem entender, de fato, a mensagem do Natal. O Natal se tornou um espetáculo. O Natal se tornou um tempo de coisas grandiosas, coisas bonitas. Nós mesmos, como igreja, nós nos preparamos, decoramos a igreja, fazemos cantatas, criamos coral, fazemos espetáculos. E o mundo também celebra o Natal e cria os seus espetáculos. Você pode hoje visitar o Japão, e o Japão, provavelmente Tóquio, está lá com a sua decoração de Natal disponível para todos os visitantes, apesar de ser um país que claramente não segue o cristianismo. E nós temos também aqui no nosso país também cidades que se mobilizam para celebrar o Natal. Quem aqui talvez já tenha tido a oportunidade de ir até Gramado e conhecer o famoso Natal Luz, um Natal espetacular, cheio de movimentos e grandes acontecimentos. Olha, mas eu vou falar para vocês que Vinhedo agora está caindo até neve. Todo final de semana, lá no espaço do Imigrante, cai neve, gente. O prefeito mandou cair neve lá. E está assim, uma coisa mais bonita do mundo. Você tem que ver. Sai cada foto bonita. E o Natal tem sido isso, tem sido esse espetáculo. Tem sido esse tempo de alegria, de celebração. Nós, então, decoramos as nossas casas, buscamos novas receitas, ou repetimos receitas tradicionais, que são ali memoriais da nossa família, tradição. Mas a hora que eu vejo o Natal, o primeiro Natal, eu não vejo glamour, eu não vejo espetáculo, eu vejo caos, eu vejo dor, eu vejo angústia, eu vejo carência, necessidade. O texto de Lucas relata que lá em Roma, tudo começou lá em Roma. O imperador Augusto
decretou um recenseamento em todo o Império Romano. A Palestina é como os romanos chamavam aquela região habitada pelos judeus. Também fazia parte do Império Romano, então precisava se recensear. O que era esse recenseamento? Para que ele servia? Primeiro objetivo do recenseamento era levantar um número de homens capazes de fazer parte do exército romano. Um império tão grande como o Império Romano era um império também que se sustentava a partir da força do seu exército. Então, um dos grandes propósitos de um recenseamento era descobrir quantos jovens seriam capazes de fazer parte do Império Romano. Mas, por um motivo que depois podemos estudar, a Judéia e os judeus, eles eram dispensados do serviço militar romano. Olha só que legal. Mas tinha um segundo propósito também, o recenseamento. O segundo propósito de todo o recenseamento romano era também levantar dados para captação de recursos, aquilo que nós conhecemos como impostos. Os impostos também eram uma maneira de sustentar o império, um império tão grande que precisava alimentar o seu exército, precisava de recursos. Então, toda vez que se fazia um recenseamento, o objetivo tinha também como propósito entender quantos são as casas, quantos são aqueles que trabalham, aqueles que têm recurso, quanto que a gente pode recolher de recursos. E isso então aconteceu, e o texto diz que então o governador da Síria, que era então o governador ali da região da Palestina, replica esse recenseamento. E o versículo 3 diz que todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Não sei se todos vocês conseguem ter uma imagem mental dali da Palestina, daquele território que tem ao norte o Mar da Galileia, que é na verdade um lago, e ele tem ali um fiapinho, ali um rabinho que vai descendo dele, que é o Rio Jordão, e esse Rio Jordão, ele termina lá no sul, em mais um lago conhecido como Mar Morto, já ali um lago salgado, e para onde derrama e termina o Rio Jordão. A Galileia, aonde está Nazaré, aonde estava Maria e José, é uma região ao norte, e eles precisavam então, por causa do recenseamento, descer até o sul, até a Judéia, até a cidade de Belém. Belém, historicamente conhecida como a cidade do rei Davi. Então, por quê? Porque tem toda uma profecia sendo cumprida. Os textos dos profetas diziam que o Messias nasceria em Belém. Então, olha como Deus opera a história. Ele faz com que um imperador lá em Roma decida algo que faz com que um casal de galileus desçam 120 quilômetros a pé para chegar até Belém. Eu e você hoje, a gente não imagina o que é isso. Uma distância hoje aproximada entre Campinas e São Paulo, que percorremos a 120 km por hora, em autopistas, que aliás, desde ontem ficou mais caro. E com toda a sua estrutura, e com todas as suas serviços, faz com que a gente chegue até São Paulo em 1h20, dependendo do carro e do motorista, em até menos. Mas para se chegar de Nazaré até Belém, eram necessários aproximadamente 5 dias de caminhada. Isso se você caminhasse em torno de 30 quilômetros por dia. Ou você podia demorar até mais de uma semana percorrendo 15 quilômetros por dia. Agora pensa você fazer isso com uma mulher grávida. Eu nunca fiquei grávido, mas eu já acompanhei uma grávida. E a gente já sabe que a história vai acontecer, que quando chegar em Belém, vai nascer Jesus. Então, ou seja, estava quase na hora.
Só faltava ali, né, o alinhamento, né, da lua, né? Então, já viu mulher grávida nas últimas semanas de gravidez? Não tem lugar para confortável, não tem posição, nada dá bom, está muito frio, está muito calor, fome, enjoo. Essa era Maria. Maria descendo para o recenseamento. Então, percebe a história é angustiante. Talvez na cabeça de Maria ainda existia até uma pergunta: será que eu consigo segurar esse neném até a gente chegar em Belém? Até chegar nos parentes de José? Se a gente for um pouco mais devagar, se eu conseguir caminhar um pouquinho mais por dia. E o texto, ele diz que, estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você achou que a história triste tinha acabado? A história triste só estava começando. Eles chegaram em Belém, no povoado ali, dos parentes de José, mas não tinha um parente para acolher Maria e José. E se não bastasse não ter nenhum familiar disponível, não existia também nenhuma hospedaria, nenhuma hospedagem, nenhuma pensão disponível para acolher Maria e José. O texto diz que quando o bebê nasceu, ele foi amparado numa manjedoura. A manjedoura se tornou um sinônimo de Natal, mas se nós fôssemos mudar o nome manjedoura para algo que nós conhecemos, Jesus foi colocado num coxo, num local onde se alimentam animais, cavalos, bois, burros. É muito provável, segundo alguns comentaristas, que aonde Jesus nasceu foi um estábulo, foi o que nós chamamos também, a linguagem do Natal, uma estrebaria, mas que provavelmente nesse lugar era uma gruta onde acolhiam os animais, protegiam os animais das chuvas, das intempéries. Mas não era o melhor lugar do mundo. Mas os nossos natais são diferentes. A gente manda pintar a casa, a gente compra coisa nova, eletrodoméstico novo, a gente manda o jardineiro cortar a grama, né? A gente sempre corta a grama, mas no Natal a gente junta um dinheirinho a mais, porque tem que fazer bem feito. Faz o jardim, limpa a piscina, compra a luzinha de Natal, baixa a receita da internet e tenta fazer a melhor ceia de Natal, fazer com que o dia do Natal seja um dia perfeito. Curioso que o Natal de Jesus, se fosse perguntar para Maria, ela ia achar que foi o pior dia da vida dela. Interessante que eu vejo hoje também, acompanho o nascimento dos novos bebês. E é toda uma gestação glamourizada, né? Agora você viu, tem chá revelação. Na minha época não tinha isso. Mas hoje você inventa cada coisa diferente, criativa. Eu acho criativo pra caramba a maneira, né? Espuminha azul, fumaça. Mas eu gosto mais quando dá errado, né? E aí aparece nas outras redes sociais. Mas a gente hoje está totalmente distante do que é o Natal. E o Natal hoje, ele é um espetáculo. Um espetáculo que não retrata o que de fato foi o nascimento de Jesus. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Ontem eu estive no Jardim Monte Cristo, um bairro, talvez aqui, que é conhecido como a maior ocupação irregular da América Latina, que hoje já é um bairro consolidado com a sua estrutura, mas ali existe uma igreja batista, o pastor Sérgio faz um trabalho ali muito bonito, com os jovens e adolescentes, com o jiu-jitsu. E eu estive lá no encerramento, então foi legal ver assim uma gurizada pequenininha, meninas e meninos, e até uns grandalhões lá mudando de faixa. E foi muito bonito, e eu falei exatamente sobre essa passagem ali para eles. E a pergunta que eu fiz para eles é uma pergunta que eu faço hoje para vocês. Existe vaga para Jesus nascer no seu coração? Talvez hoje a gente criou uma cultura natalina tão diferente, que não existe mais vaga para Jesus nascer nos nossos corações. Assistir Guardiões da Galáxia especial de Natal. Eu gosto de Guardiões da Galáxia. Gosto porque tem aqueles revive daquelas canções da minha época. Mas não apareceu Jesus naquele Natal. E olha que eles se esforçaram, porque eles queriam agradar aquele que era o humano, aquele que tinha lembranças do Natal. E eles foram até a terra para trazer uma coisa que fosse um resgate, uma lembrança do Natal. Mas eles não trouxeram Jesus. Não vou contar nenhum spoiler aqui. Quantas séries, quantos filmes de Natal? Outro dia eu estava no Pilates e eu só ouvi a instrutora lá falar: ei, gente, já começou a maratonar os filmes de Natal? E depois que eu fui olhar a quantidade de filmes de Natal que são lançados para esta época. Até assisti um dia desses, aí, um polonês, assisti pela metade, depois eu ia vamos dormir. Mas Jesus também não tinha aparecido nesse filme. Você já parou para pensar que o presépio, ele não combina com o nosso Natal? O presépio com aquela representação do caos, dos animais, do cheiro, eles não têm hoje, eles não combinam com tudo aquilo que a gente propõe para o nosso Natal. Por isso, a pergunta que eu faço para você hoje: existe vaga para Jesus nascer no seu coração? E eu digo duas coisas para vocês hoje. O seu coração pode ser um coração hospedaria, ou o seu coração pode ser um coração estrebaria. Se o seu coração for um coração hospedaria, então o seu coração é um coração cheio. É um coração que não cabe ninguém. É um coração em que você tem acumulado um monte de coisas, talvez desejos, sonhos, vontades. Você tem enchido o seu coração com tudo aquilo que você pode. Mas se torna um coração sem vagas para Jesus. A gente não sabe que dia que Jesus nasceu. Jesus realmente não nasceu dia 25 de dezembro. Foi uma data escolhida. Mas eu gosto da data porque ela ser no final do ano. Porque ela nos dá a oportunidade de repensar se o nosso coração tem se tornado uma hospedaria. Se passamos os últimos 360 e poucos dias acumulando, enchendo o nosso coração de coisas, de vontades, desejos, sonhos, consumindo, a ponto que o nosso coração hoje não tem vaga para Jesus nascer. Mas Jesus, o relato de Lucas diz, ele não nasce na estrebaria, na hospedaria, ele nasce numa estrebaria. A estrebaria tem lugar. Na verdade, na estrebaria, geralmente é um lugar solitário, é um lugar abandonado, é um lugar que ninguém quer ficar, é um lugar sujo, é um lugar que às vezes não é confortável. Talvez você esteja aqui hoje e você tem sentido que o seu coração é um coração sujo.
é um coração solitário, é um coração abandonado. Mas eu quero dizer para você que é nesse coração que Jesus quer nascer. Porque são em corações solitários, corações abandonados, corações sujos, corações sem esperança, corações desenganados. São o espaço perfeito para o nascimento de Jesus. Eu caminho aqui pelas ruas de Campinas, ando de carro, e sempre tem alguém nos semáforos. E sempre tem alguém pedindo ajuda, e nem sempre eu consigo ajudar. Muitas vezes eu digo, olha, infelizmente eu não posso te ajudar. Mas é interessante, porque essas pessoas, as que menos têm, as mais desamparadas, aquelas que estão passando por o pior momento da vida delas, muitas vezes, estão vivendo um caos na terra, elas abrem um sorriso e elas dizem assim, Deus te abençoe, tenha um bom dia. Coisas que dificilmente nós ouvimos daqueles que estão satisfeitos, que estão plenos, cheios, e correndo atrás de mais, e que na verdade nunca estão satisfeitos. Sabe qual é o problema de você ter um coração como de uma hospedaria? É que tudo que passa por uma hospedaria é passageiro. Nada fica. Tudo passa. É pior ainda que o ônibus, que pelo menos ainda tem o cobrador e o motorista. Na hospedaria, todo mundo é passageiro. E muitas vezes nós estamos guardando coisas que não pode até fazer sentido hoje, mas não vão fazer sentido amanhã. Você pode estar hoje querendo ter coisas que acha que isso vai te dar esperança, vai te dar a solução para aquilo que você precisa, mas tudo isso não vai sustentar, não vai te dar esperança. Vai chegar uma hora em que você vai precisar recorrer àquele que tem o que você não tem, aquele que pode fazer o que você não pode. E de fato, é visível que nós temos acumulado tantas coisas, nós nos sentimos tão confortáveis, que poucas vezes nós estamos realmente vendo Jesus nas nossas vidas. Poucas vezes nós experimentamos milagres, nós experimentamos da real ação espiritual sobre as nossas vidas, porque a gente sempre tem recurso, a gente sempre tem alguma coisa, a gente sempre tem algum dinheiro, a gente sempre tem uma porta que bater. Mas são aqueles que nada têm, os pobres, os miseráveis, os que nem teto têm, é que muitas vezes reconhecem quem Jesus é e o que Ele pode fazer. Maria e José, eles eram da classe baixa da sua sociedade. A gente sabe disso porque depois que Jesus nasce, eles vão dar um sacrifício no templo, como ordenava o Antigo Testamento, e a lei de Moisés dizia que para todo filho primogênito era necessário sacrificar um cordeiro, a menos que a família fosse não fosse uma família pobre, e que então podia trocar o cordeiro por 2 pombinhos. E a gente sabe, a narrativa conta, Lucas, que quando Maria e José foram ao templo, levaram 2 pombinhos. A gente não precisa de um Natal rico, a gente não precisa de um Natal sofisticado. Não estou dizendo que você tem que jogar fora tudo que você está preparando e tudo aquilo que você está fazendo. Não, faça. Deixe a sua casa bonita, deixe a sua casa arrumada, faça a melhor sobremesa que você é capaz, ou compre, não sei como é que vai ser, mas cuidado para que estas coisas não encham seu coração a tal ponto que você não consiga receber, de fato, o que significa o Natal, que é a encarnação do Filho de Deus. Por isso, a pergunta que eu quero dizer para você hoje: existe vaga para Jesus no seu coração?
Como anda o seu coração? O que você tem pensado nos últimos dias? Qual tem sido o seu inventário, a sua contabilidade? O Evangelho, ele começa com um movimento. E o primeiro movimento é a encarnação. Para que Jesus pudesse morrer naquela cruz, Jesus primeiro precisava ser um ser humano como eu e você. E a vida de Jesus nunca foi uma vida fácil, muito pelo contrário. Se Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus morreu numa cruz. Cuidado para qual cristianismo você está seguindo. Quem tem te dado uma direção de que o cristianismo, ele é só sucesso, glamour, espetáculo. O cristianismo, muitas vezes, é esperança em meio ao caos. É libertação no meio da escravidão. É refrigério no meio da angústia. Quando os anjos vão anunciar o nascimento de Jesus, curioso que também não foi anunciado para a alta sociedade da Judéia. Os anjos anunciaram para os pastores. Os pastores, para nós hoje também, a cultura natalina traz uma romantização dos pastores, é tudo bonitinho, ovelhinha, tudo fofinho. Mas os pastores também eram uma daquelas partes da sociedade mais renegadas, era alguma coisa parecida como os guardadores de carro hoje. Que você até evita, né? Se você vê que tem um guardador de carro, você não quer nem falar dele. E essas pessoas ficavam lá guardando as ovelhas, literalmente, no relento. Enquanto a alta sociedade estava ocupada debaixo dos seus tetos confortáveis, existia uma camada da sociedade mal paga, que no relento é honrado por Deus, recebendo a notícia do nascimento de Jesus. E o que esses anjos dizem? Eis que trago boas novas de grande alegria. Alegria, nos textos, podem ser transformadas por satisfação, por contentamento. Que isso é uma das coisas que nós podemos ter com o nosso Natal. O nosso Natal não precisa ser bonito. O nosso Natal não precisa ser um espetáculo. Mas o nosso Natal pode ser alegre. Pode ser alegre porque nós não temos tudo o que nós queremos, mas nós temos tudo o que nós precisamos. Eu sou uma pessoa que adoro presentes. Eu fico apurrinhando a Dani, falando assim: Dani, você quer saber um pouquinho da minha lista de presente? Eu tenho 50 itens. Se você não quiser saber agora, eu posso esperar, mas depois vai ter 60 itens. E eu fico. Por quê? Porque eu sou aquela cara que fica enchendo lá, apurrinhando ela com presente. Mas eu não preciso mais de presentes, porque eu já tenho Jesus, e eu preciso aprender a ser satisfeito em Jesus. Se você está esperando que alguma coisa aconteça nesse final de ano, que não seja o renascer de Jesus na sua vida, você está tendo um Natal sem esperança, por mais contraditório que isso possa parecer. Cuidado com aquilo que o mundo comemora como Natal. Pode ser que aquilo que você está alegrando, enchendo seu coração, não tenha nada a ver com Jesus. O verdadeiro Natal é o Natal do caos, é o Natal da carência, da angústia, da jornada cansativa, da chegada sem conforto, das perguntas sem respostas, mas que se abre para o sobrenatural, se abre para um Deus que vem e que vem para nascer nos nossos corações.
Se você tiver oportunidade nesse Natal, na noite de Natal, ou no domingo da manhã, junto com seus familiares, compartilhe a verdadeira história do Natal. Use essa mesma exemplo. Pergunte, o seu coração é uma hospedaria ou uma estrebaria? O quê? Aí você... Jesus fazia isso, ele começava com perguntas, e a pessoa queria a resposta. Usa esse texto. Fale, compartilhe o verdadeiro Natal. Não deixe de ser um instrumento para mostrar àqueles que hoje estão dispostos a comemorar o Natal, o que significa de fato o Natal. Eu vejo com tristeza comunidades de fé, igrejas cristãs que enchem o peito para dizer, nós não comemoramos o Natal. E deixam escapar a melhor oportunidade que nós temos para dizer a quem quer ouvir que o Natal é o Deus encarnado, é Jesus, o Filho de Deus, que nasceu e viveu por nós, por mim e por você. O Natal não é uma lenda. O Natal é uma verdade. O Natal é uma história de salvação. Não deixe, nada ocupe o lugar de Jesus no seu coração. Se você precisar essa semana, faça uma limpeza no seu coração. Abra o seu coração para que no dia 25 ele esteja pronto para receber Jesus. E que Jesus nasça em seu coração todos os dias. Que 2023 seja um ano de renovo, de renascimento, de novas vitórias. Não as minhas vitórias, mas as vitórias de Cristo em minha vida, na sua vida e na vida da nossa família. Amém? Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom. Porque, ó Pai, o Senhor nos mostra lições aonde muitas vezes nós não as buscamos. O Senhor mostra a sua verdade em locais muitas vezes, Senhor, áridos, difíceis, quando nós queremos, ó Pai, lugares encantadores, lugares bonitos, bem decorados. Mas, ó Pai, ajuda-nos a entender o Evangelho, entender a beleza do Evangelho, a beleza que não é uma beleza humana, mas é uma beleza divina, e que possamos, Senhor, nos encantar com a Tua beleza, com a Tua mensagem, com o Teu Cristo, o Filho de Deus, Jesus, que o nosso Natal seja de fato um Natal significativo, um Natal real, um Natal vivo, onde Jesus nasce em nossos corações. Por isso eu clamo pelas nossas famílias. Eu sei que nós temos, Senhor, também familiares que hoje estão com seus corações fechados para Jesus. Pessoas que hoje, Senhor, sabem o que significa o Natal, mas fecham as portas para Jesus. Que o Senhor abra portas em nome de Jesus. E que se eu posso ser alguém, um arauto, aquele que pode ser um embaixador e comunicar essa verdade àqueles que estão ao meu redor, me ajude, Pai, com clareza, com instrumentalidade, mas também com o poder do Teu Espírito Santo, para que, Senhor, eu fale com amor aquilo que eu creio e aquilo que eu viva, para que possa ser de fato uma realidade na vida das pessoas que eu mais amo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.